Existe um mundo escondido no coração da Ásia Central, onde a poeira da Rota da Seda ainda sussurra os segredos de impérios esquecidos. Enquanto o resto do planeta corre em direção ao futuro, esta terra permanece como uma encruzilhada eterna de lendas, esculpida em azulejos de azul intenso e tijolos queimados pelo sol. Você não está apenas cruzando uma fronteira, está entrando em uma cápsula do tempo viva que desafia tudo o que você pensava saber sobre o Oriente. De majestosas cúpulas de safira ao silêncio inquietante de navios encalhados no deserto, prepare-se para se perder. Este é o Uzbequistão, cru, deslumbrante e à espera de ser redescoberto. A anomalia geopolítica. A maioria das nações define seu lugar no mundo pelo acesso à água. Mares e oceanos prometem comércio, expansão e influência, moldando a forma como o poder é medido e projetado. O Uzbequistão foge completamente dessa lógica. Não possui litoral, nem portos, nem um caminho direto para o mar aberto. Na verdade, é um dos raríssimos países do planeta que é duplamente sem saída para o mar, cercado exclusivamente por outras nações que também não têm acesso ao oceano. Em um mapa político moderno, isso parece uma desvantagem. Um espaço fechado, distante dos fluxos globais, aparentemente isolado do mundo mais amplo. Mas essa percepção desmorona no momento em que a história entra em cena. Muito antes de as fronteiras modernas serem traçadas, o Uzbequistão ocupava uma posição que tornava o isolamento impossível. Esta terra estava no coração do continente eurasiático, onde o movimento não era uma opção, mas uma inevitabilidade. As caravanas que viajavam entre o Oriente e o Ocidente não passavam por perto. Elas atravessavam diretamente este território. A seda chinesa, as especiarias, o papel e a porcelana seguiam para o oeste por essas planícies, enquanto o ouro, vidro e ideias do Mediterrâneo viajavam para o leste pelas mesmas rotas. A geografia transformou o Uzbequistão em um corredor, não em um destino, e ao fazer isso, concedeu-lhe um controle silencioso sobre as trocas globais. Este não era um espaço periférico à espera de ser descoberto. Era um núcleo central onde impérios se encontravam, negociavam e colidiam. O poder aqui não se construía sobre frotas ou domínio naval, mas sobre proximidade e inevitabilidade. Cruzar a Eurásia significava necessariamente interagir com esta terra, suas cidades e seu povo. Samarcanda, Búcara e Khiva não eram postos remotos. Eram paradas essenciais em um sistema que conectava continentes. As rotas comerciais também funcionavam como canais de conhecimento, crença e linguagem, fazendo do Uzbequistão um lugar onde as culturas se sobrepunham em vez de se substituírem. A condição de país sem litoral, frequentemente vista como uma limitação, funcionou aqui como uma forma de concentração. Sem acesso ao mar, a influência fluía para dentro e não para fora, intensificando as trocas no próprio território. O Uzbequistão não precisava de um oceano para ter relevância. Precisava de movimento, e o movimento nunca cessou. A geografia garantiu que nada de significativo atravessasse o continente sem deixar rastros aqui. Mesmo no presente, essa lógica permanece. As fronteiras se endureceram, as tecnologias aceleraram e o comércio agora flui por ferrovias e redes digitais em vez de caravanas de camelos. Ainda assim, a posição segue a mesma.
O Uzbequistão continua ocupando uma encruzilhada estratégica, conectando regiões em vez de separá-las. O que antes parecia confinamento revela-se com o tempo como projeto. Este não é um país moldado pelo isolamento, mas definido pela conexão, colocado deliberadamente no centro do movimento, por onde o mundo sempre teve de passar. A psicologia do azul. Entre nas cidades históricas do Uzbequistão e um detalhe assume imediatamente o controle da sua atenção: o azul. Não um único tom, mas um espectro inteiro: cobalto profundo, turquesa suave, azuis de céu desbotado, sobrepostos em cúpulas, minaretes e pátios. Em uma paisagem dominada por poeira, areia e pedra, essa cor não é decorativa, é intencional. A Ásia Central é definida por extremos: desertos intermináveis, luz implacável e longas distâncias reduzem o território a tons apagados. Diante desse cenário, os arquitetos de Samarcanda e Búcara fizeram uma escolha ousada: construir com cor como afirmação. O azul foi usado para romper a monotonia da terra, erguer o olhar para cima e afirmar presença onde a natureza oferecia pouca suavidade. Essas construções foram pensadas para serem vistas de longe, muito antes de o viajante alcançar os portões da cidade. O registão não impõe respeito apenas pela escala. Seu poder vem do equilíbrio, da repetição e da cor. Os azulejos azuis absorvem a luz do sol durante o dia e a devolvem suavemente ao entardecer, mudando de caráter a cada hora. Chaizinda faz algo semelhante, mas em uma escala mais íntima. Seus corredores estreitos conduzem o observador adiante, enquanto camadas de azul orientam o movimento e o foco, criando uma sensação de ritmo e não de espetáculo. A experiência é controlada, quase calculada, mas nunca fria. Esse uso da cor não foi acidental. O azul simbolizava o céu, o conhecimento e o infinito. Em uma região onde a sobrevivência dependia de orientação e confiança, essas estruturas funcionavam como âncoras visuais. Elas diziam aos viajantes que haviam chegado a um lugar de ordem, aprendizado e estabilidade. Após semanas atravessando territórios vazios, o surgimento repentino do azul sinalizava segurança e significado. Era a arquitetura falando antes mesmo das palavras. Tão importantes quanto a cor eram os próprios padrões. Os mosaicos seguem princípios matemáticos rigorosos, com formas repetidas que sugerem harmonia e continuidade. Nada parece aleatório. Cada superfície reforça a ideia de que o universo obedece a uma estrutura e que o conhecimento pode ser moldado, preservado e transmitido. Esses espaços não eram apenas locais de culto ou educação. Eram ambientes projetados para influenciar como as pessoas sentiam, pensavam e compreendiam seu lugar no mundo. Mesmo hoje, o efeito permanece. Os visitantes abaixam a voz sem que ninguém peça. Eles desaceleram, observam por mais tempo. A cor ainda funciona, ainda interrompe, ainda acalma, ainda exige atenção. E levanta uma pergunta silenciosa para quem está sob aquelas cúpulas. Quando foi a última vez que a arquitetura fez você sentir algo antes mesmo de entender o porquê? ODNA.
da Rota da Seda. A verdadeira riqueza do Uzbequistão nunca se limitou ao que atravessava seus mercados. Seda, especiarias e metais preciosos tinham importância, mas eram apenas parte de uma troca muito mais ampla. O que realmente definiu esta terra foi o movimento de ideias. Durante séculos, o Uzbequistão funcionou como uma encruzilhada intelectual, onde o conhecimento era reunido, testado e refinado antes de seguir seu caminho através dos continentes. Os mercadores chegavam com mercadorias, mas também traziam histórias, equações, práticas médicas e formas de compreender o mundo. Cidades como Búcara e Samarcanda tornaram-se mais do que simples pontos de parada. Elas evoluíram para centros de aprendizado, onde estudiosos observavam as estrelas, mapeavam os céus e lançavam as bases da álgebra e da medicina. Bibliotecas e madraças não eram instituições isoladas, estavam integradas à vida cotidiana. O conhecimento aqui era prático, feito para ser usado, ensinado e aprimorado. Enquanto grande parte do mundo lidava com a fragmentação, esta região tratava o aprendizado como uma responsabilidade compartilhada e não como um privilégio. Essa cultura de troca moldou a própria organização da sociedade. A Rota da Seda exigia cooperação. A sobrevivência dependia da confiança entre desconhecidos, da disposição em acolher, alimentar e orientar aqueles que passavam. Dessa realidade surgiu o conceito de Mahala, um bairro unido não apenas pela proximidade, mas pela obrigação. A hospitalidade não era um gesto de gentileza, era um sistema. Uma forma de garantir continuidade em uma terra definida pelo movimento constante. Essa mentalidade ainda define o Uzbequistão hoje. As conversas se prolongam ao redor do chá. As portas se abrem com facilidade. O tempo é oferecido com generosidade. Esses comportamentos não são encenações para visitantes, são hábitos herdados, moldados por séculos de interação. Quando uma cultura passa gerações recebendo o mundo, aprende a ouvir antes de falar. Aprende a se adaptar sem perder a própria identidade. A Rota da Seda talvez não domine mais o comércio global, mas sua influência permanece entranhada no tecido social. A abertura, a paciência e o respeito pelo conhecimento não desapareceram quando as caravanas cessaram. Eles se assentaram na vida cotidiana, transmitidos silenciosamente, reforçados pela rotina e não pela cerimônia. O Uzbequistão carrega esse legado não como lembrança, mas como um instinto. A troca de ideias continua, apenas em outras formas. E deixa uma impressão sutil em qualquer pessoa que passe algum tempo aqui. Você pode chegar esperando história, arquitetura ou paisagens. O que encontra, na verdade, é uma cultura moldada por séculos de conexão. E ela convida a uma pergunta simples: quantos lugares no mundo moderno ainda são moldados, em sua essência, pelo hábito de acolher os outros? O despertar do Titã. Durante décadas, o Uzbequistão permaneceu como um gigante silencioso, encoberto pelas longas sombras do século XX. Era uma terra que o mundo lembrava apenas no passado, uma relíquia de uma era dourada que parecia cada vez mais distante. Mas o período de quietude chegou ao fim. Hoje, o país se move com uma intenção deliberada e de alto risco, remodelando seu horizonte e sua própria essência em um ritmo que desafia expectativas.
O que estamos presenciando não é apenas crescimento, é uma retomada profunda do seu lugar no palco global. A geografia do movimento está sendo reescrita. Onde caravanas de camelos levavam semanas para atravessar planícies escaldantes, o trem de alta velocidade Afrociob agora corta o deserto como uma lâmina prateada, costurando centros antigos a ambições modernas em questão de horas. Em Tashkent, o concreto brutalista da era soviética passa a ser ladeado por torres reluzentes de vidro e aço. Polos tecnológicos e centros nervosos digitais brotam a poucos passos de pátios com séculos de história. Os sinais da modernização já não são sutis, tornaram-se um motor estrondoso e inevitável de mudança. Ainda assim, essa transformação segue uma lógica rara. Ela se recusa a cometer amnésia cultural. No Uzbequistão, o progresso não é um ato de apagamento, mas de sobreposição. Isso se revela na arquitetura das novas cidades, em fachadas de vidro que refletem a curvatura das cúpulas azuis, em linhas de transporte moderno que seguem exatamente os caminhos percorridos por antigos estudiosos. O passado não é um obstáculo a ser removido, é a gravidade que impede essa ascensão acelerada de sair de controle. Essa evolução é uma aposta de múltiplos vetores. O Uzbequistão abre suas portas ao mundo, mas se recusa a ser definido por uma única influência global. É uma nação que absorve as ferramentas do século XXI, finanças globais, inteligência artificial e energia renovável, enquanto se ancora nas tradições imutáveis da Mahala. Trata-se de uma modernização em termos locais, uma recusa em trocar a alma da Rota da Seda por uma identidade global genérica. Para quem vive essa transição, o atrito é real e visível. O deslocamento matinal é um borrão em alta velocidade que passa diante de muralhas medievais. Um fundador de startup apresenta sua ideia a um investidor enquanto compartilha uma tigela de Plov preparada à maneira de 1000 anos atrás. Jovens profissionais navegam pelos mercados globais em seus smartphones, sentados nos mesmos degraus onde seus ancestrais se sentaram por gerações. Existe tensão aqui, mas é uma tensão produtiva, um diálogo entre o que foi e o que ainda será. Este é um despertar, não uma reinvenção. O Uzbequistão não tenta se tornar outra coisa. Ele ativa o potencial adormecido que a geografia e a história plantaram aqui há milênios. Após um longo silêncio imposto, o Titã voltou à luz. Ele já não é uma relíquia da Rota da Seda a ser apenas estudada ou lamentada. É uma encruzilhada moderna, confiante em seu atrito, consciente de seu peso e, finalmente, inegavelmente, pronta para ser vista. A vida na encruzilhada. Longe dos monumentos e dos grandes planos urbanos, o Uzbequistão se revela com mais clareza no ritmo da vida cotidiana. As manhãs começam cedo, os mercados se enchem de vozes, as balanças de metal tilintam, o pão é empilhado ainda quente e o chá é servido antes mesmo de as conversas realmente começarem. Nada parece apressado, mas nada parece ocioso. A vida aqui segue um compasso constante, moldado pelo hábito e não pelo relógio. Nos bairros, a Mahala não é uma ideia abstrata, mas uma estrutura viva. Os vizinhos conhecem as rotinas uns dos outros. As portas permanecem abertas por mais tempo do que se espera.
As crianças circulam livremente entre as casas, enquanto os mais velhos se sentam do lado de fora, observando sem interferir. Esses espaços são informais, mas não são desorganizados. A ordem, construída sobre familiaridade e responsabilidade. As pessoas cuidam umas das outras porque sempre foi assim que funcionou. A comida ocupa um papel central nessa troca diária. As refeições raramente são feitas a sós. Os pratos são compartilhados, servidos novamente e comentados. O chá é oferecido repetidas vezes, não como cortesia, mas como um convite para desacelerar. Nesses momentos, o tempo se alonga. As conversas passam da família ao trabalho, da memória ao presente, muitas vezes retornando ao ponto inicial sem pressa. Em um mundo cada vez mais definido pela eficiência, essa lentidão deliberada soa como uma escolha consciente. Nas ruas, passado e presente se sobrepõem de forma silenciosa. Blocos residenciais da era soviética dividem espaço com madraças restauradas. Novas lojas se abrem sob muros antigos. Jovens deslizam os dedos pelos smartphones sentados em pátios que recebem encontros há séculos. Não há tensão nesse contraste. Ele parece natural, como se as camadas tivessem sido feitas para coexistir e não para se substituir. A hospitalidade permanece como o fio mais constante. Os visitantes são recebidos sem cerimônia e sem expectativas. Perguntas são feitas, mas não impostas. Espaço é oferecido. Essa abertura não é encenada para quem chega de fora. Ela existe porque aqui a conexão sempre foi uma necessidade. Quando uma terra passa séculos em uma encruzilhada, aprende a acolher sem perder a própria identidade. À medida que o dia se encerra, as ruas ficam mais silenciosas. As famílias se reúnem novamente. O som da oração do entardecer se mistura ao tráfego e às conversas distantes. Nada de extraordinário acontece, e esse é justamente o ponto. O Uzbequistão não revela seu caráter apenas pelo espetáculo. Ele se revela pela repetição, pelos momentos comuns conduzidos com cuidado. Ao observar esse cotidiano se desenrolar, uma pergunta surge naturalmente. Em um mundo que acelera a cada ano, o que significa viver em um lugar que ainda sabe desacelerar? Conclusão. O Uzbequistão não exige a sua atenção. Ele a conquista em silêncio. À medida que as cúpulas turquesas se perdem à distância e você dobra o mapa, o que permanece não são apenas as fotografias, mas o ritmo lento de uma tarde em uma mahala, o suave chiado de um samovar, o aroma quente do non recém-assado e o sorriso fácil de um desconhecido que puxa um banco para servir mais um copo de chá. A Rota da Seda talvez já não transporte caravanas de camelos, mas o seu espírito permanece vivo, nas longas conversas em torno de xícaras fumegantes, na forma como este país ainda abre suas portas ao mundo sem perder a própria alma. Você parte, mas uma parte da jornada fica com você, à espera do dia em que decidir voltar.